Olá pessoal, tudo bem com vocês? Começa agora mais um Chama no Papo, um webinar da Agência Incandescente. Muito bom estar falando com vocês aqui hoje. Hoje tem um conteúdo muito bacana, um conteúdo que eu tenho certeza que você vai adorar. Por quê? Porque é um conteúdo muito próximo a você, pessoa, tá? Eu não estou falando nem empresas, mas eu estou falando pessoas. Então, automaticamente é uma ferramenta que você utiliza muito, né? E com certeza você ou utiliza ou não utiliza para sua empresa, mas hoje você vai aprender bastante coisa. Para começar o nosso bate-papo de hoje, tenho aqui Benício Filho. Muito bom, Douglas. Estamos aqui novamente no Chama no Papo, falando sobre redes sociais. E olha, além das presenças ilustres minha e do Douglas, Sim. nós temos convidadas ilustres. Boa. E vocês ouviram que eu disse convidadas. Uma delas faz parte aqui do time da Incande, flamenguista de coração como eu. Então hoje o Flamengo está em maioria aqui no nosso Chama no Papo. Mas como ela bem disse aqui nos bastidores, flamenguistas sempre estão em maioria. Quem são essas nossas convidadas ilustres, Douglas? Bacana, Benício. Eu não vou entrar muito na linha do time, porque meu time não tá tão legal, então eu não vou passar muito para esse lado, tá? Mas quero chamar aqui a Lari e a Yasmin. Bem-vindas, Lari e Yasmin. Bem-vindas! Eu adorei essa introdução. Flamengo sempre presente, né? Olá, pessoal, eu sou a Larissa. Que nem o Benício falou, eu faço parte do time de conteúdo aqui da Agência Incandescente e eu sou responsável pelas estratégias das redes sociais daqui dos nossos clientes. É um prazer estar aqui com vocês e quero agradecer pelo convite. Muito bom, muito bacana. Obrigado, Lari, por participar aí com a gente. Tenho certeza que vai ser um bate-papo muito legal. E também tem a nossa amiga, e aí, assim, uma pessoa maravilhosa também, como a Lari, né? Trabalhou muitos anos na Incandescente com a gente, já conversamos muito, principalmente nos últimos anos, vários bate-papos. Eu vou contar um segredo, uma mania aí de fazer o webinar não, mas fazer um call tomando café, cada um com a sua xícara, tá? Muito bacana, gosto muito dessa pessoa. Então quero apresentar para vocês Yasmin Lobo. Boa! E aí, galera, tudo bem? Um prazer estar aqui com vocês, compartilhar um pouquinho de conhecimento sobre produção de conteúdo. Fiquei aí com o pessoal de Não Tenho Times, por isso aí a galera tá vencendo, né? Mas tudo bem, só participo aí na hora da Copa do Mundo, mas estou aqui para esse bate-papo legal aí, compartilhar conhecimento com todo mundo. Ah, que legal, Yas, muito bom, muito bom. Obrigado aí por você estar participando com a gente aí e trazendo conteúdo aí para as pessoas que seguem a Incandescente, que acompanham o Chama no Papo. Então, gratidão. Para começar então o nosso bate-papo, Yas, redes sociais para empresas. Eu sei que é um assunto que muita gente acaba comentando, conversando, querendo saber um pouco mais, né? Principalmente na agência, confesso que é um dos bate-papos assim que mais o cliente chama a gente para conversar. Eu que apresento os relatórios na agência para o nosso cliente, é uma parte do relatório que o cliente pergunta mais, tem mais dúvidas e tudo mais, porque ele até associa um pouco as redes sociais dele com as redes sociais da empresa. Então é legal, a Yas vai trazer alguns pontos junto com a Lari aqui bem interessante. Então você que está acompanhando a gente e aí entende que isso vai ser um conteúdo muito bacana para você depois que você assistiu esse webinar, ou também para alguém que você conhece, compartilha esse conteúdo com seus amigos ou uma pessoa que você entende que faz sentido para ele, tá? E é isso, Yas, redes sociais para empresas. O que a gente pode começar? Eu acho que hoje não tem como a gente falar sobre marketing digital sem falar das redes sociais, né? Eu acho que muitos empreendedores aí pensam que quando a gente fala de marketing digital, as redes sociais são é o único caminho, né, do marketing digital. Mas como a gente pode ver aí no próximo slide, 81% das empresas aí aqui no Brasil, né, utilizam a rede social como
parte da estratégia do marketing. Então a gente tem que ter aí na cabeça que a rede social não é só o marketing, tá? Ela é uma parte da estratégia, como diz aí uma pesquisa feita pela RD Station, uma super parceira aí da Incandescente, uma pesquisa que eles fizeram aí de marketing e vendas em 2024, com mais de 3 mil empresas parceiras da RD. Então, o que a gente precisa ter em mente? Sim, é preciso ter as redes sociais ligadas à sua empresa, mas que elas não são o único caminho para se ter um marketing digital. E aí, olhando no próximo slide, a gente tem a questão de que 67% dessas empresas afirmam que é um canal que traz oportunidades de vendas, tá? Que do lado que a gente tem que as empresas acham que a rede social é o único caminho, tem empresas que acreditam que a rede social é um canal que não traz oportunidade de venda. E isso pode acontecer quando você tem a rede social, quando ela não é atrelada à estratégia. Quando você se vê com um único canal de comunicação, quando você não tem um planejamento estratégico alinhado ao seu objetivo, seja o seu objetivo do semestre, seja o seu objetivo do trimestre, realmente ela não vai te trazer oportunidades de venda. Então isso precisa estar alinhado a todo um contexto para que ela se torne um canal de venda. Você sair fazendo posts de forma aleatória na rede social, que não tragam contexto, que não tragam afinidade para o público, realmente ele não vai te trazer uma oportunidade de venda efetiva para você. Então a rede social é sim um canal de venda, é sim um canal de estratégia de marketing, mas claro que ele tem que estar alinhado com uma estratégia. Se isso não for desenhado, de nada adianta você utilizar a rede social na sua empresa. Deixa eu fazer um comentário, Yas, rapidinho. Claro. Eu vejo muito as redes sociais também como um influenciador desse processo de compra. Então, por isso Exatamente. também é muito essencial ter todo esse conteúdo atualizado, precisa de post eficiente. Não dá para você deixar uma rede social abandonada, com post há 6 anos atrás, que não tem mais conteúdo relevante, atual, só foto de produto, não é isso, porque isso vai afastar aquela pessoa do processo de compra. Então, quando você tem uma rede social atualizada, você tem um link da bio atualizado, com landing pages, você consegue trazer muito mais valor para aquele produto, vamos dizer assim, no processo de venda, né? Você traz mais eficiência ali no processo de compra e muito mais conexão também. Então, você gera todo um valor por meio da rede social, às vezes só da pessoa entrar na sua página e ficar, sei lá, 5 minutos, sabe? Menos. Isso tudo já gera muito mais valor para você continuar no processo de compra. Então, eu penso muito nas redes sociais como um influenciador. Sim, Bacana. com certeza. A rede social, ela se torna o nosso segundo buscador, né? O Google, ele teve o seu palco, né? Hoje ele já é um secundário ali, né? Vendo que hoje a gente já tem o TikTok, o próprio GPT hoje também se tornou um canal de busca aí muito eficiente. A rede social, ela também tem esse caminho. Então, às vezes a pessoa, vamos dar um exemplo de um restaurante. Às vezes a pessoa quer saber se um restaurante é bom para ela e quer fazer uma indicação de restaurante. A primeira coisa que ela vai olhar é a rede social. Porque ali, além dos pratos que ela vai ver, o cardápio e tudo mais, ela vai ver a marcação. Então, ela vai ver as pessoas que já foram lá. Então, o próprio consumidor, ele se torna um micro-influenciador. Então, a pessoa vai ver o que as pessoas estão falando daquele lugar. Então, a rede social, ela tem, sim, um papel de grande influência na decisão de compra. E aproveitando esse ponto, Yas, é interessante porque em nem todos os lugares as redes sociais representam um comportamento tão genuíno das empresas, né? O que eu estou querendo dizer com isso? Eu gosto muito de viajar. Quando você está no Brasil,
Você percebe que as redes sociais, elas são realmente um palco aonde as empresas se expressam. Quando você falou dos restaurantes, às vezes quando você está num país da Europa, por exemplo, é difícil você encontrar referência nas redes sociais. Muitos não têm Instagram, muitos o site é ruim. Então, nesse universo em que as empresas estão presentes nas redes sociais, é interessante a gente entender como cada mercado se comporta. Então, por isso que é complicado dizer para um empresário, olha, esteja no TikTok, não esteja no Instagram. Ó, esteja no Facebook, não esteja no Google Meus Negócios. Na verdade, há quase um consenso de que você tem que estar com um pezinho em cada lugar. Tô correto, Yas? É meio engraçado, né? A gente até brinca que o Brasil, em conceito de rede social, é um experimento para qualquer rede. Se Fato. você quer saber se a sua rede social vai dar certo no mundo, joga no Brasil, porque a gente testa tudo, né? É, e realmente a gente fala para o empreendedor ter um pezinho em cada lugar, porque dependendo do público, né, a gente sempre tem aquela persona definida que é o nosso cliente ideal, mas a gente sempre acaba tendo um globinho ou outro de outros perfis de cliente, que às vezes está mais adepto a uma rede social do que outra. E você estar presente nessas outras redes sociais, mesmo que seja um pouco, é importante, porque esse cliente que não está dentro do universo do Facebook, mas está dentro do universo do Instagram, ele vai encontrar algum resquício seu ali naquela rede social. A mesma coisa daquele usuário que está dentro do Instagram e não está dentro do TikTok, também vai encontrar um resquício seu. Então é algo que a gente sempre tem que avaliar. A gente tem um perfil ideal, mas a gente tem outros clientes que também fazem parte do nosso universo e a gente precisa entender qual é o comportamento. É claro que a gente sempre vai focar naquele cliente ideal. É ali onde a gente vai precisar colocar sempre os maiores esforços, mas a gente nunca pode esquecer dos outros clientes, que em algum momento vai que a gente desenvolva algum produto que seja focado nesse cliente. Então a gente não precisa partir do zero para desenvolver algo no canal que esse cliente está. A gente já está ali desenvolvendo há um bom tempo, para que a gente não precisa crescer do zero. Muito bom. Muito bacana, Yas. Vamos continuar? Bora. Bora. E aí no próximo slide a gente fala um pouquinho. Pode passar mais um, Doug, que eu acho que ele voltou lá para o começo da Desculpa. apresentação. Opa, volta para trás, mais um. Aê, perfeito. E aí, quando a gente fala um pouquinho de desenvolvimento de conteúdo, a gente sempre escuta falar em todos os lugares que a gente precisa entregar o conteúdo de valor. E aí a gente se depara com a pergunta: que raio que é esse conteúdo de valor? Então, quando a gente fala sobre o marketing de conteúdo, e o marketing de conteúdo, ele não se refere só ao conteúdo da rede social, aqui a gente pode entrar na vertente de conteúdo de blog, conteúdo em vídeo, YouTube, enfim, TikTok, um e-mail, uma landing page, enfim, qualquer coisa que envolve o conteúdo, seja ele escrito, falado, enfim. Esse conteúdo de valor, ele é relevante e ele é consistente e ele tem como principal objetivo a atração do nosso consumidor e o engajamento dele. E é sempre naquele público que a gente tem definido, que é no caso a persona que a gente já comentou. E ele tem como objetivo principal a gente ajudar esse cliente a ir caminhando de alguma forma a chegar à decisão final, que é a decisão que gere algum lucro para a gente. Então, esse é o conteúdo de valor. E aí, como a gente pode ver no próximo slide, vocês vão ver um pouquinho nessa apresentação que eu sou um pouquinho fã do Rafael Kiss, o fundador da MLabs. Eu sou apaixonada por ele, acho que ele tem uma mente e um conhecimento aí gigantesco que pode ser compartilhado de diversas formas. Ele traz aí um pensamento que eu quis compartilhar com vocês,
que é sobre quais são os atributos para fazer um conteúdo que vende. Então, ele traz ali na primeira coluna o que os consumidores querem. Por quê? Quando a gente fala de rede social, a gente está falando de redes sociais onde as pessoas querem um relacionamento. Quando eu digo relacionamento, eu não estou falando aqui de namoro, casamento, algo assim, mas sim de se entreter, de compartilhar algo com os amigos ou com a família. Ela não entra na rede social com a intenção de fazer uma compra. Você não pega seu celular para entrar no Instagram com o pensamento, deixa eu entrar aqui no Instagram para eu comprar alguma coisa, deixa eu entrar aqui no Instagram para comprar uma blusinha, deixa eu entrar aqui no Instagram para fechar um negócio para minha empresa. Não, você não entra com esse pensamento. Você entra com o pensamento de se divertir, de encontrar algo original, para encontrar as trends, né? Que das últimas semanas, quem está aí acompanhando, o tal do morango do amor, que virou uma trend. Para onde você olha, é morango do amor para tudo quanto é lado. Que a maçã do amor foi para escanteio, e aí você vai ver o tal do morango do amor é R$20, você fala, gente, que inflação é essa que está acontecendo? Então, assim, são conteúdos que, de certa maneira, não te levam à compra, mas é tanto morango do amor que você vê nas redes sociais que você entra naquela questão, gente, se eu não consumir, eu tô fora do padrão. Eu preciso ir atrás do morango do amor. E as pessoas vão atrás do morango do amor. Mas só que daqui a um tempo, não vai ser mais o morango do amor. É a mesma coisa que aconteceu com os livrinhos de colorir, Bob Goods. Então as pessoas foram muito atrás da questão do livrinho de colorir, que aumentou um outro mercado que foram das canetinhas coloridas. Então a rede social, ela acaba influenciando, que foi muito que a nossa amiga trouxe pra gente. Ela acaba sendo uma influenciadora. E são os próprios consumidores, que hoje a gente fala muito sobre o micro-influenciador, não são mais os grandes influenciadores, que pautam o que vão acontecer. Então, aí, em cima disso, a gente tem alguns atributos para gerar esse conteúdo. Então, a gente tem um storytelling bacana, ter o video first, né, que é a gente tá ali para gerar um pouquinho de autenticidade no conteúdo, ser os primeiros a gerar essa trend, né? Autenticidade, não forçar a tomada de decisão. Então eu não tô ali fazendo o vídeo do morango do amor na intenção de falar assim, vai lá no link da minha bio para entrar no iFood e pedir o meu morango do amor. Não, a gente tá vendo o vídeo, até que fala, não, eu preciso provar o morango do amor. E a recomendação confiável, que é quando você vê eu postando nos stories comendo morango do amor. E comprei aqui na minha vizinha, tá aqui o link dela, vão lá e compra. Então, assim, é algo que se torna cotidiano. É algo que você nem percebe, daqui a pouco você tá fazendo a compra. Então, a rede social, ela se tornou algo assim comum. Você nem percebe que está sendo levado a fazer aquilo, entendeu? Então é por isso que, mesmo em anúncios ou vídeos orgânicos, a gente precisa tornar o conteúdo cada vez mais comum, para que a gente não se mostre forçador de uma venda, sabe? Boa, Yas. Eu ia chamar a Lari justamente para ver a visão da Lari também. Estamos conectados. Eu queria trazer um ponto aqui, meio que voltando para um processo ali para a empresa, em que às vezes eu sinto um pouco de receio das marcas em achar que trend é a mesma coisa que meme. E não, são coisas bem diferentes. Um meme pode ser uma trend, mas não necessariamente e nem toda trend também é um meme. Então, o ponto que eu quero trazer aqui é que a trend é um ponto que está em alta, é um assunto, um tema que está lá em cima, está todo mundo comentando. Então, a gente pode aplicar trends levando autoridade, com autoridade. A gente pode levantar um assunto educativo, a gente pode trabalhar branding ali, falando sobre alguma parte mais institucional daquela empresa, trabalhando com uma trend. E aí,
a gente perde um pouco desse receio de levar a trend para a parte de empresas. Porque eu sinto muito esse medo, assim, de, mas a gente vai trabalhar trend, não vai ficar muito informal, não vai ser uma coisa que vai afastar um pouco ali do que eu quero passar para minha marca? Não necessariamente, se você souber trabalhar. Então, você vai ter que trabalhar com estratégia aquela trend. A gente pode adaptar como que ela está sendo trabalhada. A gente pode levar conteúdo educativo falando sobre morango do amor. Então, a gente tem que adaptar sempre essa trend para que não perca autoridade para aquela empresa. Eu sinto muito receio, assim, sabe, dos clientes de confusão mesmo. Achar que toda trend vai ser um meme. Não, a gente não quer trabalhar meme, a gente quer trabalhar trend. Faz sentido para vocês? Faz muito Total. sentido. E, Lari, eu vejo que é o seguinte, eu acho que quando eu faço esse bate-papo com o cliente, é importante ele entender que as redes sociais é muito disputado hoje a atenção. A atenção hoje das redes sociais ela é muito disputada. Tanto é que vídeos com trends e tudo mais são vídeos que, além da ferramenta conseguir compartilhar mais, até mesmo por várias questões tecnológicas do aplicativo, né? Tem a outra questão também, que é você saber qual trend você também pode utilizar com o seu produto ou o seu serviço. Então, às vezes, eu entendo você comentar, o cliente fala, puxa, mas eu vou usar uma trend, não sei se faz sentido. Se ela for bem produzida, se ela tiver muito sentido, vai dar certo, vai dar bastante certo. Mas, por um outro lado, tem que ter um conteúdo muito relevante quanto a isso, né? Não vamos utilizar trends ou não vamos utilizar as redes sociais para divulgar por divulgar, né? Acho que o objetivo principal ali é sim se comunicar com os seus seguidores, mas com conteúdo relevante, com conteúdo que faz sentido para ele na ponta. Então eu entendo e vejo muito isso, que as pessoas confundem um pouco. Então eu vejo empresas que utilizam trends, que na verdade não chama a atenção, mas a pessoa que acompanha ela não consegue nem lembrar o nome da empresa. Então ela passou por aquela trend, ela fez sentido para ela, mas ela não lembrou quem foi que compartilhou. Então a expertise e o olhar quanto a isso utilizar sim essas ferramentas, lógico, de acordo com a sua persona, de acordo com o tom de voz da sua empresa e automaticamente fazer com que essa comunicação tenha esse conteúdo relevante. Faz sentido, Benício? Faz, porque a preocupação que eu sempre fico é que viver de trends é quase que ficar esperando o próximo tsunami, né? É muito arriscado você vincular a sua marca a um momento único. Aquelas marcas que se vincularam àquela passageira que ficou lá, lembra, em estado de congelada enquanto uma pessoa gritava com ela no avião. Será que aquelas marcas são lembradas porque fizeram aquelas ações? De repente passa aquele movimento do morango do amor e quem vai se lembrar de você? Então, muito melhor do que estar de olho na próxima trend é gerar conteúdo relevante sempre. E aí é que entra trabalhar as redes sociais de uma maneira que informe, que gere conteúdo, que seja a sua marca, que seja a sua verdade. Expressar a verdade talvez seja a essência, né, do posicionamento que a gente espera que as empresas tenham quando utilizam a rede social de uma forma que gera autoridade para o seu negócio. Maravilha. Eu até pegando um gancho um pouco que o Benício comentou, e eu lembrei muito por esse episódio do avião, além de não lembrar, né, a empresa que compartilhou, quem se associou com aquela pessoa, mas o objetivo principal dessa empresa é ter seguidores. E aí, para mim, vem um ponto muito importante e desafiador, porque eu não sei se os seguidores fazem sentido para mim. Então, de repente, aquela quantidade de seguidor que analisou aquela trend e que viu aquela marca e falou, poxa, faz tempo que eu não vejo essa marca, eu nem lembrava que tinha o Instagram dela, eu vou começar a seguir, de repente ele não é meu comprador. E no final, o marketing, quando apresenta um relatório, esse relatório passa a ser informações não tão corretas, porque ele tão confiáveis, porque ele tem uma quantidade de seguidores muito grande, e aí existe tecnologias no aplicativo que às vezes não entrega para todo mundo o conteúdo, né? E aí entrega para os mais engajados, e aí acontece, já ouvi muito de empresas que ele falou, poxa, eu tenho tanto seguidor, mas aí ninguém compra, eu não tenho curtidas, eu não tenho compartilhamento, tem
uma sequências de erros que acaba virando um marketing que a gente chama de marketing de vaidade, aonde tem curtida, né, e aí seguidores no caso, mas aí até então não é uma pessoa que vai Uma comprar. interação, né? E sempre nos leva para um ponto inicial, que é conteúdo relevante. A gente precisa criar conteúdo relevante para a gente atrair as pessoas certas. Esses seguidores que não interagem, eles são chamados de seguidores fantasmas. Então, eles estão ali, mas eles não estão. E isso vai diminuindo o seu engajamento, vai diminuindo o alcance das suas publicações. E aí você vai começando a notar que, nossa, eu tenho tanto seguidor, mas minhas publicações não aparecem para ninguém. Justamente porque quem está ali não está interagindo com você. Então, leva muito para esse ponto de saber o seu público, né? Que é o ponto que a IAS até trouxe, da persona certa, porque a gente consegue construir conteúdo relevante sempre. Maravilha, maravilha. Vamos para o próximo slide? Exatamente. Bora. Bora lá. E aí vem uma questão aí muito boa sobre a rede social. A gente faz só conteúdo orgânico ou a gente investe em conteúdo pago também? Aí no próximo slide a gente consegue ter uma visão melhor sobre isso. Quando a gente faz uma publicação, ela passa por um funil, tá? Então, onde a gente tem o momento da publicação, e esse é o momento onde a gente enfrenta muitas pessoas publicando, e até ali no começo da nossa conversa, o Doug falou assim, a gente passa por um momento onde a gente é impactado por muitas informações a todo momento, então é isso que acontece. E aí depois a gente vai para o momento do alcance, que aí envolve um pouco do algoritmo da plataforma. Então é um momento de competição, né? Onde a gente tenta impactar o nosso seguidor. Então o momento por atenção ali já funila um pouquinho mais. E aí a gente tem o momento do engajamento, que ali a nossa concentração de usuários é bem menor, que também envolve a questão do algoritmo que a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Então, assim, você pode fazer só a produção de conteúdo orgânico, mas você vai precisar em algum momento fazer o seu investimento em mídia paga para você ter um alcance de pessoas maior. Por quê? A gente tem uma questão do algoritmo que não faz a entrega do conteúdo para todo mundo que te segue. Por questão de interação, questão de afinidade com o conteúdo que essa pessoa tem interação nos últimos 7 dias, enfim. Então, a questão de trabalhar tanto orgânico como a mídia paga é importante. Às vezes a pessoa acha, vou só trabalhar o orgânico e vai dar certo. Pode ser que no futuro você consiga ser uma Virgínia da vida, todo mundo queria ser, né? Mas não é assim que acontece para todo mundo, para nós, meros mortais, principalmente quando a gente fala sobre empresas, principalmente quando a gente fala sobre segmento B2B, que é mais difícil ainda, e que tem, na maioria das vezes, uma linguagem um pouquinho mais técnica. Então, a gente precisa fazer um trabalho onde a gente tem um equilíbrio ali da balança, tanto do orgânico quanto do pago. E aí, nesse slide aí que o Doug está compartilhando para a gente na tela, também é um slide que trouxe do material que o Kiso compartilha bastante aí nos conteúdos e nas aulas dele, que fala um pouquinho sobre a questão da rede social ter um papel de influência e também sobre um pouquinho de como a gente produz o conteúdo. Então, aqui a gente tem a jornada do consumidor. Então, para quem já está um pouquinho mais adepto ao o funil aí do marketing, que já devem ter compartilhado em outros webinars aqui, da Incandescente. Então, a gente tem a descoberta, que é o topo do funil, a consideração e a conversão. E aí a gente tem 2 pontinhos extras ali, que é a experiência própria, que é a impressão do consumidor sobre o produto ou serviço que você vendeu para esse consumidor, que é a impressão dele, e depois a gente tem a experiência compartilhada. Então, o que seria a experiência compartilhada?
Se você me vendeu um produto ou um serviço que cumpriu o que foi prometido e me satisfazeu em tudo que eu precisava, eu vou compartilhar essa minha experiência boa, né? Seria o nosso famoso boca a boca. Ele não morreu, né? Vamos dizer assim. Só que agora ele acontece de uma maneira online, vamos dizer. Mas, se você falhou em algum ponto, eu também vou compartilhar. Então, se você não me entregou o produto dentro do prazo, ou se a implementação do serviço que você prometeu que iria fazer em X tempo não aconteceu, eu também vou levar isso para a rede social. Então, o seu cliente, depois ele ter a experiência, ele vai compartilhar essa experiência, seja ela boa ou ruim. E aonde ele vai compartilhar? Na rede social. Então, é nesse momento que a gente tem um consumidor que vira um micro-influenciador. Então, a gente precisa não só pensar no processo de venda, não só pensar na questão da conversão, mas também no processo pós-venda. Porque aí o que acontece? Vocês estão vendo que ali embaixo a gente tem o valor prático e a moeda social. Quando a gente começa a pensar sobre que tipo de conteúdo a gente tem que vender nas redes sociais, ali no valor prático, que é o começo, a gente começa a falar tudo o que a gente sabe. Ah, como assim? Eu não vou falar sobre o meu produto? Nesse momento, não. Você vai entregar o que você sabe, o que você entregaria para sanar essa dor, o problema que o seu cliente tem. E ali, quando a gente chega na parte da moeda social, você vai entregar o que você vende. Não só o que você vende, mas também a impressão e a expressão do seu cliente. É o momento que a gente traz cases de sucesso, vídeos de depoimentos dos clientes, é algo que a gente já mostra o que a gente tem. Por quê? A gente tem a questão do cliente que ele trabalha tanto com a razão e a emoção. E quando a gente fala numa venda B2B, é claro que a razão ela vai ter um espaço muito maior na tomada de decisão, porque a gente está falando de um negócio. Mas, na hora que a gente traz uma outra pessoa que fez a compra e ela teve um feedback positivo sobre isso, eu vou trabalhar a emoção desse consumidor. E isso vai ajudar na razão a tomar uma decisão positiva em relação ao negócio. Então a gente consegue trabalhar um conteúdo de forma mais assertiva para ajudar com que o consumidor tome uma decisão de compra em relação ao nosso negócio. Então por isso que a gente tem que trabalhar esse funil, né, que ele chama de bumerangue, que vai fazer com que o nosso consumidor seja aí uma porta de vendas para atrair novos consumidores para a gente. Então é bem bacana a gente olhar esse novo funil nesse formato de bumerangue, que vai ajudar a gente a tracionar novos clientes, diminuindo aí o nosso custo por lead, né, o famoso CPL. Maravilha. Lari quer comentar esse slide também? Acho que faz muito sentido tudo que ela trouxe. É muito importante entender essa jornada, justamente para você conseguir entender também em que etapa que os consumidores, os usuários estão. Eles vão migrar de etapa para etapa. Então, você não pode esperar que seja tão rápido assim. Mas é realmente uma influência. Você vai tendo uma experiência ali por meio da rede social com conteúdo, seguiu, vai ter um pouco mais de conexão ali ao longo do tempo, vai ver que deu certo um depoimento. Ah, nossa, que legal, tem um case de sucesso aqui que traz muito para o que eu estou procurando. E a partir disso, você vai concluindo essa venda. Então faz muito sentido entender todas essas etapas. Maravilha. Vou pro próximo slide porque vocês apresentaram maravilhoso esse slide aqui. E aí, trazendo um pouquinho de novidades, né? Aí, há 2 semanas atrás, a gente recebeu essa super novidade em relação à indexação
de conteúdos do Instagram no Google, né? A gente já esperava por isso há um bom tempo. Graças a Deus as nossas preces foram ouvidas. Então, conteúdos a partir de 2020 passam a indexar no Google, trazendo aí a possibilidade da gente aumentar o alcance das publicações fora do ambiente do Instagram. E aí no próximo slide a gente tem um pouquinho sobre alguns requisitos que a gente precisa cumprir para que esses conteúdos passem a ter a indexação. E isso vai levar a um maior fluxo de pessoas acessando a sua conta, acessando o seu conteúdo. E claro que essa indexação, ela responde a uma busca específica. Então, a pessoa está procurando por aquilo. Então, você vai ter um usuário, um seguidor mais qualificado. Então, se você é uma empresa, você vai ter ali mais pessoas qualificadas dentro do seu perfil, que no futuro pode te gerar uma possível venda. Então, a sua conta, ela precisa ser uma conta profissional, pública, e se for uma conta que seja pessoal, ela precisa ser uma conta para maior de 18 anos, e tá ali dentro do menu de configuração, você precisa ativar a questão da indexação. Então, tem uma configuração ali que você precisa ativar dentro do menu. E aí, quais são os tipos de conteúdos que podem ser indexados? As fotos, os vídeos, os carrosséis, o Reels, né? Tudo a partir ali de 2020. É claro que você consegue fazer algumas adaptações nesses conteúdos antigos, mas não vai conseguir, por exemplo, editar o nome do arquivo de foto e vídeo. Isso só para novos arquivos que você for subir. Então, como você vai otimizar? Você vai inserir uma palavra-chave na sua legenda, no alt texto, que é o nome do arquivo, tanto da imagem como do vídeo que você vai subir, o nome da capa do seu Reels, aí a geotag, aquele nomezinho que você coloca ali de localização na hora da sua publicação, e hashtags também. Então aí você vai conseguir com isso ter um tráfego orgânico, além do posicionamento no Google, que é algo muito disputado, né? E alcance fora dessa rede social. E aí, no próximo slide, a gente fala um pouquinho sobre o algoritmo. Claro que aqui a gente está dando uma pincelada, porque para cada fonte de publicação, vamos dizer assim, que a gente tem dentro do Instagram, a gente tem um ponto do algoritmo diferente. Então, para publicação em foto, em Reels, Stories, a gente tem um mecanismo de algoritmo diferente. Então, aqui eu dei uma pincelada no que a gente pode considerar para tudo. Então, a recência da publicação, isso impacta no algoritmo. A popularidade, isso a gente considera a popularidade do perfil. A afinidade, então a gente está considerando a afinidade dos seguidores em relação ao tipo de conteúdo que você publica. O interesse, então ele está vendo ali quais são as hashtags mais seguidas dos seus seguidores, a quantidade de seguidores. E aqui, quando a gente fala de seguidores, ele faz um filtro ainda um pouquinho maior. Então, ele vai olhar os seus seguidores e aí ele faz um filtro maior. Ele vai olhar os seguidores dos seus seguidores. E dentro disso, ele vai olhar quais são os tipos de conteúdos que os seguidores dos seus seguidores têm interesse. Por quê? A partir do momento que o seu seguidor faz o compartilhamento do seu conteúdo, ele quer saber quantos seguidores ele vai conseguir impactar que tem interesse no assunto que você produziu, porque isso aumenta a sua rede de compartilhamento. Então, em consequência, vai aumentar o tamanho de distribuição do seu conteúdo. E também o uso da plataforma. Então, seus seguidores são ativos constantemente, eles acessam a plataforma mais de uma vez no dia, então ele leva em consideração tudo isso na hora de fazer a entrega do seu conteúdo. Maravilha, Yas. Lari, quer comentar também esse slide? Quero. Olha, essa é a novidade, né? Não é nenhuma novidade, é a novidade do ano, talvez dos próximos anos.
O Google ele entendeu muito o comportamento ali do usuário. Então, as pesquisas estavam acontecendo muito por meio de Reels, estava acontecendo muito por meio do TikTok. Então, a partir de agora, a gente tem tudo integrado justamente para se adequar a esse comportamento novo. E aí, você falou ali sobre o Rafael Kiso, e eu também sou uma grande admiradora. E eu ouvi ele falando algo que é muito importante. Acho que todo social, né? Todo social media deve ser. Eu ouvi ele falando algo que é muito importante. A gente não está criando conteúdo só para pessoas. Agora a gente está criando conteúdo também para os robôs. Então, por quê? Eles estão aprendendo ali o que a gente está fazendo, estão investigando justamente palavra-chave, relevância daquele conteúdo, quais são as tags. E aí, eles conseguem trazer isso dentro do Google com uma pesquisa que é muito mais prática, né? Eles já tinham feito um primeiro passo ali, colocando uma inteligência artificial, resumindo ali o tópico, né? E agora eles entram também com as redes sociais ali em conjunto. E aí, assim, trazendo uma dica que é o que a gente tem feito aqui na agência. A gente tem integrado muito os nossos times. Sempre foi integrado, mas acho que agora vem ainda mais. O time de conteúdo voltado para rede social e o time de conteúdo voltado para blog. Porque se você, Doug, volta 2 slides, por favor. Claro. A gente vê ali que a gente está disputando com os artigos de blog. Tá vendo? A rede social ela tá ali em primeiro. Então, a gente precisa agora integrar muito essas estratégias, porque o time de conteúdo de blog também está investigando quais são as metas ali de SEO, palavras-chave, quais são os tópicos em alta. Quando a gente traz essa integração de times, a gente consegue fazer essa disputa em conjunto, vamos dizer assim, né? E aí, a sua empresa tem muito mais chance de estar ali com relevância na página do Google, ali no topo. Tanto como conteúdo de resumo de inteligência artificial, que às vezes ele já traz ali de forma automática, quanto aparecendo ali no ranqueamento, em segundo, em primeiro lugar. Então, essa é a maior novidade. Acho que é uma mudança assim que transmite muito o comportamento do usuário e é importante demais a gente trabalhar essas metas SEO, esse lado muito da tag, o conteúdo relevante, trazer também a resposta completa nas legendas. Esquece isso de que agora é só um conteúdo raso. Não, você não vai aparecer no Google. Você tem que trazer um conteúdo relevante. Tem que trazer um conteúdo que responde aquilo que você está trazendo. Tem um post? Você está respondendo de fato na sua legenda? Ou não está? E por isso é importante trazer esse conteúdo que de fato ele vai trazer ali informação que contribui para essa resposta e que, de fato, vai fazer com que a pessoa tenha atração pelo seu conteúdo. Senão, não dá certo. E aí você não vai aparecer no Google também. Boa. Maravilha, meninas. Eu não vou nem comentar, porque de verdade, uma aula agora aí que vocês deram. Vou colocar um pouquinho pra frente pra gente seguir os slides aqui, ó. Boa! Nossa, a Lari trouxe um ponto muito importante, das legendas não responderem os posts. Eu fico agoniada com isso. me tira do eixo, que passa um videozinho assim, aí fala, a resposta tá na legenda, você vai pra legenda e a resposta não tá lá, e você fica, meu Deus do céu, e agora? É complicado. Mas vamos lá, já encaminhando aqui para o finalzinho do nosso conteúdo, falando um pouquinho sobre a questão de produção de vídeo, né? Já que a gente está falando muito aí sobre o Instagram que integrou a questão do Reels aí, muito pelo avanço do TikTok no momento da pandemia. E aí a gente traz um pouquinho de umas pesquisas apresentadas pelo Kiso ali no perfil dele, e aí ele traz um pouco sobre quais são os principais apps de mídia social que os brasileiros passam mais tempo. E quando a gente para olhar, tá ali em destaque na primeira posição o TikTok, depois o Instagram, em terceiro lugar o YouTube. E essas 3 plataformas têm como característica a reprodução de vídeos. Então a gente vê que a questão de visualização de vídeo, principalmente visualização de vídeos curtos, que as 3 plataformas disponibilizam,
estão ganhando cada vez mais espaço. Então, se você é uma empresa e ainda não investe na produção de vídeos cursos, você precisa repensar a sua estratégia de marketing. Porque dentro do seu plano de estratégia de marketing, você precisa inserir a produção. Ah, mas eu não tenho tempo. Contrato um influenciador para fazer esses vídeos para você, mas você precisa que a sua empresa esteja ali, porque enquanto você não está fazendo isso, a sua concorrência está lá e está ganhando engajamento e possíveis vendas com isso. E aí, quando a gente olha em quais apps o pessoal passa mais tempo visualizando o vídeo, a gente vê que o TikTok ele tá ali na frente, principalmente em feed. Então, as pessoas ainda têm muito o Instagram como principal ferramenta para captação de clientes, para produção de conteúdo em mídia social. Mas o TikTok ele vem ganhando espaço para empresas. Então, assim, a gente vê que o TikTok está avançando, veio com a lojinha do TikTok, está roubando espaço aí em alguns marketplaces, mas ele também serve como canal de vendas para empresas. É claro que você tem que traçar a estratégia, não é fazer dancinha, enfim, é uma estratégia de marketing mais estruturada e você pode vender por lá. É um canal de atração. Tá, vamos ter isso em mente. Não é que o lead vai cair ali e você já vai fazer a venda. Não, é um canal de atração. Você vai precisar trabalhar esse lead. Da mesma forma que você atrai um lead ali do Instagram, é preciso trabalhar esse lead. Da mesma forma que você atrai um lead ali no Shorts do YouTube, você precisa trabalhar, sempre pensando num canal de atração. E ali, no próximo slide, no próximo e último slide, a gente tem quais são os tipos de conteúdo, né, que ganharam e ainda vão ganhar força aqui no final de 2025. E aí a gente tem um ponto assim gigantesco que ali no primeiro talvez tenha ficado um pouquinho pequeno para vocês, mas eu leio aqui que eu estou com uma segunda tela. A gente tem no primeiro ponto ali com 23% a geração de conteúdo por IA, né? Que muito se fala disso, porque é conteúdo por IA, não sei, não é confiável, mas não. Conteúdo por IA ele pode ser gerado tanto para rede social, por posts, mas também a gente fala de conteúdo de IA para bot de suporte, né? Hoje a gente tem o ManyChat ali dentro do Meta, né? Muito para o Instagram. A gente tem conteúdo de e-mail, a gente tem conteúdo sendo revisados por IA. Então a IA ela pode ser inserida não só na produção de conteúdo em texto, mas também em vídeos e tudo mais. Então a IA ela tem ganhado seu espaço. Tá? A gente tem também a questão dos vídeos curtos, que é isso que a gente falou aí no último slide, e conteúdo interativo, onde a gente chama o nosso consumidor, o nosso seguidor, para interagir mais com a gente nas redes sociais, e os podcasts, né, que vem ganhando espaço desde a pandemia, e webinars como esse que a gente está fazendo aqui agora. Então, são os principais conteúdos que a gente vem ganhando força agora em 2025. Então, os vídeos curtos, se você não investe ainda na estratégia de marketing da sua empresa, é algo que você precisa prestar atenção e inserir aí na sua estratégia. Então, esses são os pontos aí que eu queria trazer para discutir com vocês. Não sei se a Lari tem um ponto a agregar aí sobre essa questão de vídeos nas redes sociais. Muito legal esse gráfico que você trouxe. Acho que ele reflete muito justamente o que a gente acabou de falar de comportamento do usuário, né? Tem muitos vídeos aí justamente aparecendo ali até no mecanismo de busca do Google. Então, ele realmente tem uma crescente muito forte. E falando um pouquinho sobre esse conteúdo gerado por IA, uma dica, né, para você não deixar o teu conteúdo genérico, não deixar o teu conteúdo semelhante ao de outra empresa, é trazer humanização.
Então, você pode sim usar a inteligência artificial e deve, para você reduzir o seu tempo de produção, mas trazendo, às vezes, um conteúdo que seja um pouco mais humanizado, que seja mais específico da sua empresa. Você pode pedir, você tem uma empresa com várias pessoas na sua equipe. Todas elas têm muita autoridade para falar sobre aquele assunto. Traz um pouco disso para a sua rede social também. Traz um vídeo, uma citação, pede a opinião dessa pessoa para falar sobre uma tendência que está acontecendo de produto, mostra o uso do seu produto, traz essa humanização e complementa com a inteligência artificial. Sabe? Dessa forma você consegue humanizar, você consegue trazer um conteúdo mais personalizado e, mais importante do que isso tudo, conteúdo relevante e de conexão. Então, o conteúdo gerado por IA está em super crescente, mas a gente precisa saber utilizar para se diferenciar também. Senão fica genérico, não funciona. O que vocês acham? Caramba, olha, vocês duas hoje deram uma baita aula. De verdade, acredito que o conteúdo é bem relevante e vocês ainda conseguiram fazer essa conexão com o que tem de mais moderno, a utilização de IA entrando como uma geradora de conteúdo muito forte. Eu só tenho a agradecer, obrigado Yasmin, obrigado Lari, obrigado Douglas. Imagina. Acho que esse Chama no Papo de hoje, ele foi multicultural, trouxe uma visão bastante interessante das redes sociais para você, empresário, que não pode ficar à parte desse mundo. Cuidado com a criação de conteúdo sem sentido e sem propósito. Vocês viram como foi abordado o tema das trends, vocês viram como a mudança na interface dos algoritmos é relevante para a sua estratégia e saiba, estar com profissionais que estão na ponta do conhecimento e gerando estratégias que passem para as redes sociais a verdade da sua empresa é, acima de tudo, o mais importante. Certo, Douglas? Certíssimo, Benício. Também adorei. Você viu que eu fiquei até quietinho aqui, só curtindo. Como o Benício comentou, muito bacana, conteúdo muito relevante, né, para você que ou está começando nas redes sociais ou já está trabalhando nas redes sociais da sua empresa, mas não está vendo resultado na ponta. Então, dá uma olhada, tudo que a Lari e a Yas comentou aqui nesse webinar, para você entender aonde você está errando. E aí, lógico, poxa, entre em contato com a Incandescente e a gente pode te ajudar, com certeza, a alavancar suas redes sociais e até mesmo a gente entender onde a gente pode ajudar, tá? Eu quero agradecer muito, né, a Lari e a Yas. Eu gostaria de cada uma aí passar um último recado e aí eu finalizo aqui o nosso bate-papo. Eu acho que pode ser a Lari. Se surgir alguma... Pode ser eu? Então, Pode. beleza. Vai lá. Se surgir alguma dúvida, fiquem à vontade, entrem em contato com a Agência Incandescente, vai ser um prazer conversar com você. A gente organiza sempre um planejamento estratégico, justamente para construir esse conteúdo relevante, e aí a gente vai entendendo ali de que forma a gente pode construir uma rede social completa, humanizada, com conteúdo de verdade, atrativo, e vamos aparecer no Google. Boa! Yas? Gente, queria agradecer aí a oportunidade de bater esse papo com vocês e último recado, relembrar a todos que as redes sociais aí é um braço de uma estratégia de marketing, que precisa ter a estratégia bem planejada e com isso vocês vão ter resultado em todos os canais, não só nas redes sociais. O importante é sempre ter um planejamento estratégico traçado para conseguir alcançar as metas aí planejadas. Maravilha, maravilha. Fechando aqui então, obrigado a todos vocês, muito bom estar aqui com vocês, obrigado pelo conteúdo, você que está assistindo a gente, muito obrigado também de acompanhar. Compartilha esse conteúdo para pessoas, para conhecidos, para não conhecidos, que você entende que precisa melhorar as redes sociais, tá bom? Até o próximo webinar. Obrigado, gente.